Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre o trabalho nas diferentes sociedades como um conceito. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra trabalho e abordá-la por diferentes significados. Então o trabalho, ele existe, como vocês estão vendo aqui, de diferentes formas, diferentes funções. E aqui nós vamos discutir para que ele existe, quem o inventou, qual o seu significado e se ele é semelhante nas diferentes sociedades. Então nós temos 4 imagens. A primeira delas aqui nós temos o trabalho na construção civil. Na segunda, o trabalho, uma atividade rural, agricultura. Aqui um trabalho em ambiente de escritório, intelectual, e o trabalho de mulheres indígenas no artesanato, cultura material, a cestaria. Então, o conceito de trabalho, ele vai assumir diferentes significados, porém aqui nós vamos abordar um processo produtivo, uma cadeia de produção para que você entenda que a compra de um determinado produto, aquele produto tem valor porque tem muito trabalho agregado ao longo do processo de produção para que ele chegue até você. Então, o pão. Em nossa sociedade, a produção de cada objeto envolve uma complexa rede de trabalho e de trabalhadores. Então, a gente tem aqui a produção na padaria lá do pãozinho francês. Então, aqui nós vamos ver a cadeia produtiva. Então, para que você consuma uma mercadoria final, havia todo um processo anterior. Então, você tem o trigo, o plantio, a colheita, os moinhos, a comercialização. E tem também os elementos que vão na receita. O sal, que é retirado do mar, que envolve também uma cadeia de trabalho, processado, embalado, industrializado. A água, que é captada, tratada, distribuída. O fermento, um produto químico que vai ser usado também para a produção do pão. Precisa de máquina, de forno, de energia, tá? E toda a produção final lá na padaria. Então, essa complexidade da produção é uma característica da nossa sociedade moderna, que é diferente, por exemplo, como os povos indígenas pensam a questão do trabalho. E aí nós temos aqui o autor, o Salins, que ele desenvolveu estudos sobre o mundo do trabalho em sociedades tribais, que ele chamava de sociedades da abundância ou do lazer. Bom, o que o Salins diz a respeito de como que o trabalho é entendido entre povos indígenas, vamos dizer assim. Então, essas sociedades, em geral, anteriores ao contato com a civilização, não são estruturadas pelo trabalho como eu exemplifiquei na questão do pão, tá? Sociedade moderna, as indústrias. Para os indígenas, o trabalho faz parte da vida cotidiana, tá? Então, pescar, para que aquele alimento seja consumido ou num dia a dia ou em uma festa. Então, as pessoas que vivem naquela comunidade também se envolvem em várias atividades de trabalho semelhantes. Então, entre os povos indígenas, o trabalho não tem tanto esse caráter de mercadoria como tem na sociedade capitalista. Todos fazem quase de tudo e existe uma integração, então, do que é necessário para a sobrevivência. Então, o trabalho está agregado na cultura, no cotidiano. E também temos a questão do trabalho na sociedade feudal, que é diferente, então, do que temos hoje, mas pensar o feudalismo nos ajuda a entender essa passagem do significado do trabalho lá na Idade Média para a Era Moderna. Então, com a industrialização no final do século XIX, um objeto de estudo da sociologia clássica, a gente entende o quanto que o trabalho foi cada vez mais assumindo um caráter de mercadoria, tá? Não apenas o trabalho, mas também o trabalhador em si. Então, quando você vende a sua força de trabalho, você também é tratado como uma mercadoria dentro do sistema produtivo, dentro das relações de trabalho. Então, existe um conceito clássico do Marx que diz que não só se produz mercadorias nesse mundo capitalista, mas os homens também foram coisificados, transformados em coisas, na medida em que o seu trabalho é contratado e descartado como mercadoria.
Neste vídeo nós falamos então sobre o conceito de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.